中午好，早上好，晚上好，非常欢迎你参加林次谈话. Sejam muito bem-vindos mais uma vez a uma conversa que vamos começar de imediato com um convidado muito especial. Ele é professor e investigador do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa e noutras universidades estrangeiras. É consultor do Ministério da Educação da China na área da cooperação internacional através das universidades de Hong Kong e Xiamen. É fundador e secretário-geral da Câmara de Cooperação e Desenvolvimento Portugal-China, CCDPCH, e vice-presidente do Observatório da China. É consultor da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal e Fórum dos Serviços. Tenho o prazer de receber hoje como convidado o professor António Queiroz. Seja muito bem-vindo, professor, e muito obrigada desde já pelo convite e por ter-se disponibilizado para vir conversar aqui comigo hoje sobre uma conversa que vai, com certeza, transmitir uma pequena e uma ínfima parte de todo o seu conhecimento e tão vasto sobre a China. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Eu gostaria de começar por lhe perguntar quem é António Queiroz. Eu penso que, para o objetivo desta nossa conversa e do seu seminário, essa apresentação que fez inicialmente é suficiente. Bastante. De uma experiência de vida muito rica, de certeza absoluta, muito rica. E vi que tem um fascínio pela China, assim como eu, não é? E que lida com a China há muito tempo e tem um conhecimento muito vasto e peculiar sobre a China. Como é que a China surgiu na sua vida? Surgiu no contexto de um país que era o país mais atrasado da Europa, mais pobre, isolado e que vivia debaixo de uma ditadura fascista e de um regime colonialista que tinha iniciado 3 guerras. Toda a nossa juventude foi envolvida nessa guerra. Estamos a falar de 1.400.000 jovens que foram mobilizados para essas guerras e, portanto, havia, apesar da censura e do isolamento do país, havia um debate político que era feito de forma semi-legal ou clandestina. E foi nesse contexto que eu despertei para a resistência ao fascismo e ao colonialismo e me questionei sobre o que podia ser o futuro do nosso país. E a China aparece nesse contexto. Que experiência a China tinha em comum connosco de ter sido um país muito pobre e colonizado pelas grandes potências. Nós também fomos. A nossa aliança com a Inglaterra não era bem uma aliança. E daí o interesse. Por outro lado, houve uma circunstância particular, que hoje talvez seja difícil de compreender para as novas gerações, que foi uma circunstância de um grupo de jovens, onde eu me incluía, ter decidido criar uma cooperativa livreira e ter dirigido a todos os países envolvidos do mundo, desde a Biblioteca dos Estados Unidos ou da França, um pedido de envio de materiais, de informação, de livros, e aproveitando um período que foi o período chamado Primavera Marcelista, portanto, uma altura em que houve mudança de líder, houve uma pequena abertura. E nessa altura chegaram-nos da China, não ficaram na fronteira, chegaram-nos os primeiros livros. Chegou-nos o Livro Vermelho, chegou-nos a literatura chinoise, chegaram-nos as grandes revistas, que se devem todas a uma mulher, que lançou a China em termos de comunicação moderna, para o mundo, chamada Song Xingbing. E depois, nessa mesma atividade de resistência ao fascismo e ao colonialismo, houve milhares e milhares de jovens que optaram por se tornar refratários ou desertores, e eu participei nesse movimento e nessa organização. Portanto, o facto de ir ao estrangeiro e de ter contactos, havia uma rede internacional de solidariedade com o nosso país, apesar das dificuldades, e, portanto, acabei por conseguir, com esse apoio, aproximar-me da China e interrogar-me sobre o que era aquele país e a mudança que estava em curso. Essa senhora que acabou de referir era uma das irmãs Song. Portanto, a família Song é uma família que tem um papel fundamental. Sim.
na história da China moderna. Uma delas casou com Chiang Kai-shek, com Chiang Kai-shek, exatamente, que era o líder militarista, digamos assim, do Kuomintang. O Kuomintang foi a primeira organização política republicana da China, portanto, ele que lidera em 2011 uma revolução democrática para enfim ao Império. E outra das irmãs casa com Sun Yat-sen, uma jovem muito bonita, muito nova ainda, e de quem toda a gente esperava que fosse apenas a secretária e a companheira, mas que se tornou numa figura notabilíssima. A primeira mulher que chegou ao lugar de Presidente da República da China, um facto, aliás, bastante desconhecido e ignorado ao Ocidente. Incrível. E sim, foi assim que... Foi assim que lhe surgiu Foi assim que a China começou, portanto, já há cerca de 50 anos. Portanto, isso talvez possa ser estranho outra vez aos jovens de hoje, mas eu entrei na política muito cedo, portanto, passei pela clandestinidade e por tudo isso. E também havia na altura, um conjunto de emissoras internacionais, desde as que vinham dos países das democracias liberais, às que vinham dos chamados países socialistas, que abordavam a situação do nosso país. E uma delas era em português do Brasil, e tinha o apoio da China. Isso também ajudou, na altura, a informação chegasse. E havia uma polémica internacional entre o que chamava o campo socialista. E a China destacava-se, na altura, já por críticas ao que chamava a degeneração da União Soviética. Portanto, tudo isso me interessou. Além da circunstância, estamos perante uma cultura muito mais antiga que a nossa ocidental, diferente e com outra visão, e que tinha uma preocupação particular com as questões da natureza. Eu, como disse, sou investigador do Centro de Filosofia, mas a minha área específica é a área das éticas ambientais, é a área da filosofia da natureza e do ambiente. É professor, é investigador da Universidade de Lisboa e ao longo desses 50 anos consegue mencionar qual é a maior descoberta que fez sobre a China? Eu sou, sobretudo, investigador. O meu trabalho de professor está mais concentrado há 34 anos na formação contínua de professores. Mas falando como investigador dessa universidade que referiu a que pertenço, mas também de outras, Salamanca, enfim, Bordeus, já referiu as chinesas e por aí adiante, uma questão que eu coloquei desde o princípio foi a seguinte: será que os conceitos que nós usamos para analisar a filosofia política e os regimes ao Ocidente são válidos para a China? E, portanto, a ideia de que não serei o único responsável, a ideia central que eu introduzi nesse debate foi a seguinte, que, aliás, é uma questão, uma interrogação. Se a China é uma experiência nova de democracia e de socialismo, a hermenêutica política, ou seja, os conceitos que nós usamos para analisar o regime chinês, ao Ocidente não servem. E, portanto, temos que estudar a cultura política chinesa, a filosofia política. E para isso temos que também, isso é sempre o ideal, conhecer a língua nacional, que foi uma das maiores dificuldades no passado. Hoje essa dificuldade não existe, mas no passado era praticamente impossível. Em termos de contributo de investigação, eu aproveito para fazer a minha própria publicidade, já que me fez a pergunta direta. Portanto, este livro, que depois lhe mandarei mais informação detalhada, este livro é um pequeno tratado sobre a China, tem 350 páginas. Ao contrário do que é habitual, vai do presente para o passado. O título é para compreender o caminho chinês para uma nova era. E o subtítulo: Socialismo Ecológico e Ecocivilização, que são dois conceitos cunhados pela República Popular da China e que marcam o seu caminho e que são praticamente desconhecidos ao Ocidente. Fala-se da China por muitas razões. De algum modo se prolonga a polémica da Guerra Fria, onde a propaganda substitui a investigação científica e o debate político. E, portanto, eu achei que este subtítulo se adequava. Portanto, olhando para a China do presente para o passado. Portanto, para entender hoje a China à luz do que foi a sua história e a sua história moderna em particular. Portanto, é um tratado no sentido em que não é um romance que se lê da primeira página à última,
se interessa um tema, se interessa a alguém o tema da Revolução Democrática do Sun Yat-sen ou da Revolução Socialista do Mao, da nova democracia do Mao, pode ir lá ao capítulo. Mas se lhe interessa um tema como o que é que se passa em Hong Kong, ou como é que a cultura portuguesa e a cultura chinesa se encontraram, encontrará isso em diferentes partes do mundo. Este livro é o meu contributo sistematizado há 2 anos. Ele surgiu por uma iniciativa do Instituto Confúcio da China, que encarregou o Instituto Confúcio da Universidade de Lyon, em conjunto com a Universidade de Tianjin, de proceder a um concurso internacional para elaborar esta obra. E eu apresentei uma proposta que foi aceita e está aqui o resultado do trabalho. Depois mando-lhe essa informação. Muito obrigada. E as pessoas que nos estão a ouvir, estes empresários que nos estão a ouvir, como é que podem ter acesso a esse livro? Este livro está a ser distribuído pelo Instituto Confúcio da Universidade de Lyon. Sou-me a referir a Lyon, Espanha, não Lyon, França. E, portanto, eu mandarei a informação para que possam adquiri-lo. Ele está a um preço de divulgação, portanto, penso que é acessível a qualquer pessoa que se interesse. Professor, faça-me chegar que eu arranjo forma de mandar um e-mail geral às pessoas para poderem aceder. Agradeço. Está escrito em inglês, não estou muito contente com a revisão que foi feita, mas isso Pronto, é uma questão linguística. É uma questão linguística que nos conduz à questão fundamental, que é a ideia de que, bem, hoje toda a gente fala inglês, os chineses também. Os discursos mais responsáveis e dos principais dirigentes, seja a nível local ou a nível nacional, são feitos em mandarim. Portanto, o mandarim não é dispensável. No caso da China, sobretudo no caso da China, parece trabalhar com a China, e trabalhar com a China não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. É preciso mesmo conhecer o mandarim. Seja em questões técnicas, empresariais ou mais profundas. É verdade. Não há nenhuma alternativa. Verdade. É também vice-presidente do Observatório da China. Muitos de nós ouvimos falar sobre o Observatório da China, mas não conhecemos muito bem qual é o objeto, qual é a missão. Bem, eu sou vice-presidente há muito pouco tempo. O Dr. Rui Lourido é o principal responsável nestes anos pelo desenvolvimento do trabalho do Observatório. O Observatório da China é uma entidade criada em 2006, portanto é uma associação sem fins lucrativos, cujo objetivo é desenvolver a cooperação entre Portugal e a China em todos os domínios. No domínio cultural, empresarial e político. E tem um conjunto de projetos muito importantes. Por exemplo, tem uma biblioteca acessível através da internet, através do site, sobre Macau, que é um trabalho absolutamente notável. Tem muitas iniciativas em que articula o nosso país com os países de língua oficial portuguesa. Portanto, Portugal continua a ser uma ótima plataforma, uma ponte para interligar os negócios e interligar as outras atividades de intercâmbio político e cultural. E atualmente, com a Câmara de Cooperação e Desenvolvimento de Portugal-China, organiza chamadas conferências internacionais Portugal-China, que têm 3 dimensões, e onde se faz a síntese daquilo que há de mais atual na evolução da China no contexto nacional e internacional. Portanto, tem uma componente política, uma componente económica, uma componente científica e cultural. Vai na terceira conferência, fez a terceira conferência em dezembro do ano passado. Uma parte dos trabalhos de conferência estão na internet. Há um livro que vai sair também. Também terei todo o gosto em enviar-lhe depois uma ligação. Obrigada. E o Observatório da China vive de sócios associados? Sim, o Observatório da China tem cerca de 2 centenas de sócios, tanto quanto sei, mas tem sobretudo uma rede que é de alguns milhares de contactos. A circunstância de o Observatório da China estar sediado na sede da UCLA permite desempenhar esse papel de plataforma de cooperação com os distintos países. E portanto, a sua dimensão já é uma dimensão de importância nacional e internacional. Tem uma presença discreta na nossa comunicação social, mas isso é por outra razão. Não joga futebol, não tenho equipa. Tem alguma dificuldade. Para quem quiser tomar conhecimento e nota sobre o organismo, investiguem. Basta irem à internet, encontram o site e encontram a página. E da Câmara de Cooperação também.
O que nós ouvimos falar muito também de um socialismo com características chinesas. O que é que distingue este socialismo de outros regimes económicos e políticos? A história do socialismo chinês não é a história do socialismo soviético. Aliás, a construção do socialismo chinês é feita em contradição também com o que era a visão, podemos dizer hoje, dogmática. Tal como ao Ocidente se dizia erradamente que as democracias liberais, tal como eram conhecidas nos anos 50, eram o fim da história. Do outro lado do campo político, se dizia que o socialismo da União Soviética era o único possível. A China demonstrou que assim não era. Aliás, quando essa revolução democrática a que eu me referi se desencadeou, o líder Sun Yat-sen e a Song Xinling conseguiram congregar num Kuomintang todos os partidos. Portanto, o Kuomintang passou a ser, digamos, uma frente que incluía todas as tendências políticas. E nessa altura surgiram na China 3 visões políticas sobre o futuro da China. A visão da nova democracia, de acordo com aquilo que o Sun Yat-sen chamava os 3 princípios do povo. Compreende-se que um país que foi colonizado a partir do século XIX pelas potências ocidentais, que viu a sua economia destruída pelas chamadas guerras do ópio. Portanto, hoje isto pode parecer estranho à nossa opinião pública, mas a Inglaterra, os Estados Unidos, outras potências, abriram a tiro de canhão os portos da China para venderem ópio. Portanto, foram os primeiros traficantes internacionais. E o golpe de misericórdia foi dado pelo imperialismo britânico com o roubo do chá. Portanto, para as pessoas terem uma ideia, no século XIX, o PIB da China era 8 vezes superior ao PIB da Inglaterra, portanto, que era a maior potência económica. E, portanto, o Sun Yat-sen, como patriota, como intelectual, e todos os intelectuais da Revolução Democrática tinham dificuldade em apontar a democracia liberal, chamada democracia liberal, como modelo para a China, e foram à procura de um novo modelo. Esta era uma posição. Esta posição foi retomada pelo Mao Tse-tung, que criou o conceito da nova democracia. E depois havia a posição dos militaristas do Kuomintang que diziam a China é um país atrasado, tem que passar por uma ditadura despótica esclarecida. E havia uma terceira posição, que era a posição da União Soviética, que era aliada da China na altura, na Revolução Democrática, que dizia não, a China é um país atrasado, tem que passar por uma democracia liberal. Bem, triunfou essa visão. Aquilo que explica fundamentalmente esse caminho foi talvez a invasão japonesa, foi fato histórico. A Segunda Guerra Mundial não começou com a invasão da Polónia. A Segunda Guerra Mundial começou em 1931 com a invasão da Manchúria e a criação de um Estado fantoche. Toda a gente viu, se calhar, o último imperador, ou pelo menos ouviram falar, não é? O Japão, que já tinha ocupado Hong Kong, portanto, o Japão também foi vítima dos chamados tratados infames, mas seguiu a via de criar grandes conglomerados industriais, não seguiu uma via democrática, e apoderou-se, de facto, de Taiwan, apoderou-se de Taiwan, e ali esteve até ser derrotado na Segunda Guerra Mundial. Mas necessitava das matérias-primas do leste da China para fazer a guerra. Portanto, a província de Zhejiang, aquilo que se chama a Manchúria, de Liaoning, todas essas províncias do leste são muito ricas em matérias-primas estratégicas. E, portanto, ocupou aquela região. E isso fez com que na China se criasse uma frente única contra o Japão. E uma aliança que não tem precedentes na história dos socialismos, uma aliança entre os empresários e os comunistas. Portanto, o Japão, no seu esforço de guerra, primeiro começou por impor aos empresários chineses condições que iam contra os seus interesses, depois começou a ocupar as fábricas, a essa altura começou a exterminar os próprios empresários, e onde encontraram apoio e onde encontraram refúgio foi exatamente nessa frente popular onde os comunistas foram ganhando por eminência. Quando se funda a República Popular da China, após uma guerra civil, derrotados os japoneses ficaram em confronto duas visões sobre a China, a do militarista Chiang Kai-shek, que acabou por ser derrotado e refugiar-se em Taiwan, onde impôs durante 42 anos uma ditadura militar ferocíssima. A democracia em Taiwan é muito recente e deve-se sobretudo ao facto de os Estados Unidos da América e da China terem nos anos 70 encontrado uma plataforma de entendimento que forçou Taiwan a abrir-se para
um regime democrático de características liberais, mas, portanto, dizia eu que depois dessa guerra civil, em que a sorte da guerra pendeu para o lado da Frente Popular, 8 partidos chamados democráticos, uma parte dos quais representavam o mundo empresarial ou os intelectuais da China, que ainda hoje existem na China, juntamente com os comunistas, criaram uma república chamada Nova Democracia. Na Constituição dessa república, o Partido Comunista da China autolimitou o seu poder. Está nos primeiros artigos da Constituição que os outros partidos mais pequenos terão sempre direito a participar no poder. E, portanto, a China tem uma estrutura política que não pode ser analisada com os conceitos ocidentais. E esta não é a minha opinião. O Senado americano, que é com certeza insuspeito de ter simpatia pela China, em 2016 e 2017, durante 2 anos, fez um estudo sistemático da realidade da China e chegou à conclusão que a China não era nem uma democracia liberal, como é óbvio, nem igual à União Soviética, nem igual aos Estados mais ou menos autoritários do leste. E essa aliança está consubstanciada na existência de uma estrutura de consulta e de partilha de poder chamada Conferência Consultiva Nacional dos Povos da China e na representação desses mesmos partidos democráticos e também dos independentes e das estruturas sociais na Assembleia Nacional Popular, que é onde reside todo o poder da China. Mas, naturalmente, hoje não será a altura para desenvolvermos esse tema. Os empresários que foram perseguidos, assassinados, massacrados, muitos tiveram que ir para a diáspora, assumiram durante a guerra e depois durante o conflito com a União Soviética, a União Soviética que entrou em contradição com a China, um papel muito importante de ajuda, quer à resistência, quer ao levantamento da China. Por isso a China tem um conceito que não existe ao Ocidente, dos empresários patriotas. Nós podemos encontrar em Portugal diversos empresários patriotas, talvez o mais conhecido se chama Yiping Show, da Liga dos Chineses em Portugal. Mas todos os empresários que eu conheço em Portugal são empresários patriotas, isto é, a China primeiro e depois tudo o resto, não é? Claro, também se pode encontrar empresários aculturados que mudaram de cultura, mas isso já é um problema para os empresários escolherem bem os seus parceiros. E os empresários da República Popular da China têm uma identidade própria, no fundo? Têm. Aliás, aqui nós teríamos que ir à história. A filosofia dominante na China, a filosofia política, há 3 correntes filosóficas importantes na China. E uma característica, na China, os imperadores não quiseram saber dos conselhos e das opiniões dos empresários. Portanto, nunca lhes abriram as portas da corte. E os filósofos, quer das 3 grandes correntes, grandes correntes chinesas, a confucionista, a maoísta de Maoi, portanto, das diferentes correntes, esses filósofos foram pregar literalmente, foram divulgar a filosofia entre a população. E além dos taoístas, o caminho do Tao é também uma corrente filosófica. Portanto, a filosofia que governou a China era uma filosofia legalista. Aquilo que interessava aos imperadores era incorporado. Mas a ideia da benevolência e da compaixão souberam apropriar-se dela, porque perante aquela massa imensa de gente, se um imperador impiedoso corria o risco de ver a sua dinastia substituída. Mas, de facto, estávamos perante uma sociedade feudal, e uma sociedade feudal necessitava que os camponeses ficassem agarrados à terra, quer para cultivar para os nobres, quer para servirem de milícia na altura das guerras. E, portanto, toda a filosofia confucionista é uma filosofia anti-empresarial. E, portanto, os empresários chineses tiveram que encontrar uma estratégia para poder participar no poder imperial. E essa estratégia foi a estratégia de mandar os seus filhos estudar, de os instruir para que pudessem ser mandarins e ganhar a simpatia do povo, tendo um comportamento solidário e exemplar. Portanto, empresário chinês é um empresário que tem que dedicar uma parte dos seus lucros a obras de benemerência. Senão não não está de acordo com essa tradição. Então, tiveram muitas dificuldades, mais do que o Ocidente, para emergir.
Mas conseguiram fazê-lo, repito, através sobretudo desta estratégia, uma estratégia de instruir os seus filhos para que eles fossem mandarins e pudessem ir mudando as leis progressivamente. E depois, graças à estrutura digamos, económica da própria China, eu há pouco referi o destino da Guerra Civil. Quando a Guerra Civil começou, Chiang Kai-shek estava senhor de que ia vencer, porque tinha um exército de 5 milhões de homens e tinha o apoio dos americanos, um apoio militar, da aviação, dos fuzileiros que desembarcaram no leste da China, 60 mil fuzileiros. Do outro lado, havia um exército da Frente Popular com 1.200.000. Qual foi a arma que derrotou Chiang Kai-shek? A reforma agrária. Esses camponeses eram camponeses sem terra e em 47 essa Frente Popular fez uma reforma agrária em que distribuiu a terra até ao fim do processo a 350 milhões de agricultores, preservando os direitos à terra dos latifundiários que a quiseram continuar a cultivar ou dos camponeses ricos. Aí está outra característica diferente da Revolução Soviética, que foi mais coletivista. Embora depois tenha havido um período de coletivização que os chineses chamam de grande desordem, que foi o período chamado Revolução Cultural. Mas isso passou. A terra hoje é sagrada, é propriedade dos camponeses, não é do Estado. Atenção, é dos camponeses. É uma diferença também em relação à União Soviética. E os empresários chineses viram os bens que lhes tinham sido expropriados serem restituídos. E, portanto, quando a China inicia a reforma e a abertura, portanto, já sob a direção de Deng Xiaoping, estamos a falar no fim da Revolução Cultural, estamos a falar, portanto, dos anos 70, nessa altura, o primeiro apelo para que os empresários venham para a China usando do Estatuto de Respeito pela sua propriedade é dirigido exatamente aos empresários que estão na diáspora e que se comportaram como empresários patriotas. Quando a China ficou praticamente sem peças subselentes por causa do boicote da União Soviética, foram esses empresários que, através de Macau, forneceram os hospitais, forneceram as empresas, etc. E, portanto, isso explica em grande medida esta situação de... Depois isto está teorizado pelos diferentes líderes, a criação de uma sociedade harmoniosa. Hoje temos na China uma estrutura social com... atenção, os dados que eu vou dizer não são dados de propaganda. Podemos confirmar estes dados, eu faço sempre isso. Uma heurística positiva, uma heurística negativa. Portanto, uma heurística negativa é aquela que afasta as notícias falsas, uma heurística positiva é aquela que enuncia proposições que não são falsificáveis. Podemos consultar a Organização Mundial do Comércio, podemos consultar o Banco Mundial, o FMI, enfim, até o site da CIA que está disponível, portanto. E os dados que dizem que na China existe hoje uma classe média que se aproxima dos 500 milhões de cidadãos são dados que estão aceitos por todas as entidades, que diz que a China erradicou a pobreza extrema em 2020. Também são dados confirmados por todas as entidades que eu referi, pelas Nações Unidas. Erradicar a pobreza extrema significou tirar da pobreza extrema 850 milhões de cidadãos. Não estou enganado, não são 850 mil, são 850 milhões. E tem também 3 milhões de milionários, pelo menos. E depois tem centenas de milhões de empresários grandes e pequenos. As pequenas empresas na China gozam, de facto, de um estatuto de proteção. Política fiscal, acesso ao crédito, acesso às matérias-primas fundamentais. Para dar um exemplo, um empresário, não digo agora, exatamente nos tempos em que há uma crise de energia, mas até esta crise, um empresário gastaria, que usa energia como matéria-prima fundamental, gastaria menos 100 vezes do que um empresário português. Portanto, vejam-se a diferença, não é? Portanto, sim, a China tem, aliás, já agora, talvez uma curiosidade que interessa às pessoas, o grande Alibaba, que é hoje, portanto, o líder do comércio internacional, foi criado por um professor de inglês, cujo objetivo, confesso, na altura, foi criar uma empresa que servisse sobretudo as pequenas e médias empresas, internacionalizando-os, fazendo um plano a 101 anos. Fez um plano a 101 anos, não foi a 100, foi a 101. Mas pronto, e de facto, a vocação inicial da Alibaba foi permitir que as pequenas e médias empresas tivessem presença no mercado eletrónico, portanto, tivessem a possibilidade de se afirmar no grande mercado chinês como no mercado internacional.
E quais são os principais requisitos para cooperar e negociar com a China? Perante essa teia empresarial tão vasta e enorme envolvida? Vamos colocar isso do ponto de vista daquela entidade que referi, a Câmara, que eu sou secretário-geral, a Câmara de Cooperação e Desenvolvimento de Portugal-China, mas que também julgo que é hoje consensual entre a União das Associações de Amizade e Cooperação Portugal-China. Existe uma estrutura com 7 entidades, onde está o Observatório, onde está a Câmara de Cooperação, o Instituto de Estudos Orientais, uma série portanto, de entidades que trabalham conjuntamente para a cooperação com a China. Uma das críticas que temos vindo a fazer aos diferentes governos é a falta de uma estratégia para a cooperação com a China. Uma estratégia autónoma, que resulta muito do desconhecimento da situação política e económica da China. Eu julgo que 90% da informação que circula nas redes sociais, na comunicação social, ou é falsa ou é incompleta. Uma das ideias mais comuns, só para dar um exemplo, é a existência de uma estrutura altamente centralizada. Portanto, se um empresário quiser, ou um político quiser trabalhar com a China, tem que ir a Pequim. É exatamente o contrário. As províncias chinesas gozam de imensa autonomia, tal como as empresas e os municípios. Portanto, não tem nada que pedir a Pequim. Pelo contrário, a Câmara de Cooperação e Desenvolvimento de Portugal-China trouxe a Portugal missões e contramissões, dezenas de missões em contradições, províncias que têm 100 milhões de cidadãos, 80 milhões, 50 milhões. Bem, mas então, como é que um pequeno país como Portugal, com uma estrutura empresarial que não se compara com as grandes potências, com que estratégia é que pode cooperar com a China? O que nós defendemos é uma estratégia assente em 4 pontos. E estes 4 pontos não significam uma hierarquia de importância. Primeira questão. Deve-se escolher uma das províncias menos desenvolvidas da China como parceiro fundamental. Porquê? Porque aí toda a nossa tecnologia, todas as nossas commodities, todos os nossos contributos em todos os domínios têm mercado garantido. E não estamos a competir com os grandes tubarões internacionais. Em segundo lugar, mas devem-se abandonar as províncias mais desenvolvidas? Não, não é necessário. Mas aí vamos escolher uma cidade, vamos escolher uma área e vamos concentrar-nos nessa mesma cidade ou nessa mesma área. Em terceiro lugar, é muito importante que se construa a cooperação com base na redescoberta da China por parte das novas gerações. Portanto, todos os estudantes de mandarim, todos os estudantes que são intercambiados pelas nossas universidades, ou por missões e contramissões, devem encontrar um ponto de encontro para manterem relações pessoais, como fazem os anglo-saxónios, que criam as chamadas associações de amigos. Nós procuramos, quer a Câmara, quer o Observatório, seja, portanto, esse ponto de encontro. Aliás, a próxima iniciativa do Observatório, que deve ocorrer em fevereiro, vai ser um seminário para a juventude estudantil, para o conhecimento recíproco e para a manutenção de laços pessoais. São esses laços pessoais que na China são fundamentais. Ver a cara do nosso parceiro. Uma breve história. A Câmara de Cooperação promoveu, com a ajuda da Liga dos Chineses, a cooperação com a Serra da Lausanne no que toca ao mel de Lausanne. Mel de Lausanne é mel de montanha. E foram enviadas uma pequena palete de potes de mel para um parceiro chinês que achou que o mel era absolutamente extraordinário. E então o que fizeram foi, meteram-se no avião e vieram à Serra da Lausanne, ver se era mesmo da serra, conhecer as abelhas, salvo seja, e tirar a fotografia com o produtor. E depois traçou-se um plano e, portanto, dos primeiros potes de mel se passou para a tonelada. Infelizmente este processo foi interrompido, mas por razões que são estranhas a este caminho. Mas, portanto, a confiança pessoal, o rosto, como nós dizemos ao Ocidente, é absolutamente essencial. Sendo que é preciso retirar, como disse, uma série de ideias que estão, nomeadamente, que os chineses são peritos na falsificação. É exatamente o contrário. Quem levar material contrafeito para a China está condenado a nunca mais fazer negócios com a China. Vinho que tenha sulfitos a mais.
Portanto, produtos que não tenham uma certificação ambiental não são aqueles que entram no mercado da China e têm sucesso. Mas dizia eu, criar essa mesma relação de amizade entre os jovens e entre os investigadores, de forma orgânica, estruturada, e finalmente criar uma cultura de cooperação com a China. Uma cultura empresarial que não existe, de cooperação. E que passa pelo conhecimento da história, da realidade da China, da cultura, e, acima de tudo, por uma tentativa de ter na empresa ou na associação empresarial alguém que tenha competência no mandarim. Porque não há nada que aproxime mais os povos, e todas as línguas são irredutíveis a uma tradução absoluta. Todas as línguas são. Ser culto hoje não é saber falar inglês. A língua mais falada do mundo, que tem mais falantes, é o mandarim, a seguir é o espanhol, e o inglês vem em terceiro lugar. Ser culto hoje é dominar diversas línguas para poder comunicar. O Manuel de Oliveira fez um filme sobre isso. Os jovens que me estão a ouvir, que não tenham paciência para ler os livros, ao menos que vão ver o filme de Manuel de Oliveira, em que os atores, é sobre a história da cultura europeia e o percurso de uma mãe com um filho pela Europa. Chama-lhe um filme falado, pode-se buscar na internet gratuitamente, e cada um dos personagens falam na sua língua. O Marcelo Mastroianni fala em italiano. E, portanto, para mostrar que as línguas nacionais, todas elas têm capacidade de se tornarem línguas universais de comunicação. Por razões políticas, em determinado período, há uma língua que se torna hegemónica. Portanto, esta estratégia é uma estratégia que, no que toca aos empresários, na nossa opinião, deve ser também assente num tripé. E porquê é que eu digo isto? Não é a minha opinião pessoal. As minhas opiniões pessoais também, aliás, não têm nenhuma importância para o que estamos a debater. Estou a falar do resultado do meu trabalho de investigação. Mas há cerca de 2 anos houve um trabalho de investigação que eu coordenei sobre as dificuldades que os nossos empresários tinham em relação à China. E os problemas que surgiam. E, de facto, evidentemente, a língua era considerada um dos problemas. Mas havia 2 queixas que eram dos empresários que já tinham tido sucesso no início dessa relação, que eu julgo que se mantêm atuais. Quando digo dos empresários, nós estamos a falar talvez de 1.800 empresas que hoje trabalham com a China, sendo que a maior parte são pequenas e médias empresas. Porque a China não compra só em quantidade, compra em qualidade. Uma pequena empresa que tem produtos de qualidade é muito bem-vinda na China. Falei do mel há pouco, para dar um exemplo concreto. Mas, como eu estava a dizer, nesse inquérito havia 2 queixas. Havia uma das queixas que tinha a ver com o fim dos contratos após um determinado período. Durante 5, 10 anos tudo corria para o melhor, mas a certa altura o parceiro chinês dizia: bem, as contas estão feitas, bem feitas, foi uma boa cooperação, agora vamos à vida, vamos para outros mercados. E a outra queixa era uma queixa em relação, digamos, à exclusividade. Ou seja, encontra-se um parceiro chinês, mas ele diz: eu exijo exclusividade. Isso quer dizer que alguém, numa empresa, pode ficar sujeita durante meses ou anos, mandar uma paleta ou 2. Como é que se superam estas 2 dificuldades? A nossa visão é esta. A cooperação deve ser, sobretudo, uma cooperação assente no tripé. Ou seja, os empresários devem ir junto com os políticos e junto com eles devem ir à universidade e deve ir à cultura. E porquê? Porque se houver um acordo político global para uma província, para uma cidade, o empresário dessa cidade já tem dificuldade em dizer adeus, que me vou embora ao fim de 10 anos, e sobretudo estar a impor essas cotas baixas. Porque houve um tempo em que foi ao contrário. Quando a China se abriu, os empresários tinham que se sujeitar a receber toda a espécie de produtos e empresas poluidoras, que são, aliás, parcialmente responsáveis pelos níveis que atingiu a poluição na China. Aliás, bastante responsáveis, isso pode ser quantificado. Ora, se houver um enquadramento político, quer a nível do município, quer a nível de uma região, os empresários têm que ter uma atitude diferente para com os parceiros. Agora, porquê a universidade? Por causa da inovação, por causa da investigação. Toda a orientação política da China nos últimos anos põe o acento tónico na inovação. Não no crescimento desqualificado, na inovação. E a inovação necessita de ciência e, portanto, é com essa articulação. A Câmara de Comércio luso-chinesa, das pequenas e médias empresas,
já concede, neste momento, já conseguiu fazer dezenas de acordos entre as comunidades intermunicipais e a própria Câmara para se dirigir aos empresários. Mas a universidade é sempre o parente pobre, é o último a aparecer neste processo. Mas eu julgo que o caminho é esse, a experiência é essa, e é a experiência de outros países. Portanto, a China tem o conceito de sister city, que não é o conceito de geminação, e uma cidade irmã a nível do município significa que o intercâmbio é político, de gestão municipal, económico, cultural e científico. Então, se as pequenas e médias empresas portuguesas seguirem essa conduta, esse efeito do tripé, o potencial de poder entrar no mercado chinês com sucesso aumenta exponencialmente, de verem-se acompanhadas. Sim, podia citar outros países e outros exemplos onde esse caminho foi seguido. Sobretudo, é importante que se perceba que aquela ideia, repito, de que estamos perante um país com uma estrutura centralizada é uma ideia falsa, não é? Mas é uma ideia que está muito presente até ao mais alto nível do nosso governo. A ideia de que se tem que ser simpatizante de qualquer ideologia, pelo contrário, a política da China, que muitas vezes é criticada por isso, é chamada, baseia-se numa tradição que vem de Laozi, tanto do taoísmo, que se vem do agir sem forçar, mas com um elevado sentido moral. Portanto, mas é essa política que vem dos primórdios da filosofia chinesa política, sobretudo do caminho do Tao, e também de algumas correntes do confucionismo, e sobretudo do maoísmo, não é maoísmo, é do maoísmo, que é pacifista, é contra a guerra, é contra a arbitrariedade. Modernamente, consubstanciou-se nos anos 50 no chamado 5 princípios da coexistência pacífica. E aplicado a relações comerciais, isso significa que tem que haver benefício e interesse mútuo. A China aplica essa política em todos os domínios da sua atividade. E, portanto, perceber que não se tem que ter simpatia ou não ter simpatia. A maior parte dos empresários que eu conheço, patriotas, não são comunistas, nem têm simpatia pelo socialismo chinês. Especial, vai ser pela ideologia, mas são empresários patriotas. Aquela é a sua pátria e aquele regime dá-lhe condições. É evidente que também lhe faz exigências. Deixem-me dar-lhe um exemplo. A folha de pagamentos de uma região como Pequim, a folha de salário, tem todos aqueles direitos que estão consignados na nossa segurança social, na chamada Estado Social, portanto, o direito às férias, o direito à reforma, o direito à assistência médica, tudo isso, mas tem mais um, que é o direito à habitação. Portanto, o trabalhador desconta para a habitação social e o empresário também desconta. Isso. A lógica da China é a lógica de chegar ao segundo centenário. Portanto, o segundo centenário, o primeiro centenário foi o da fundação do Partido Comunista, em 1921. Portanto, foi agora. O segundo centenário será em 49. E duplicar a classe média. Portanto, chegar lá com... Isso significa desenvolver um mercado interno. Desenvolvê-lo. E a China precisa dos países desenvolvidos e dos países menos desenvolvidos para atingir esses níveis de progresso. Precisa de paz também. A China é imensa e tem todos os recursos naturais, só não tem um em quantidade, que é o petróleo. É por isso que quem aposta, e aposta mal, porque se a economia chinesa entrar em recessão, todo mundo entra em recessão. Quem aposta em dificultar a vida à China procura criar condições para que a China tenha dificuldade em acesso ao petróleo ou pague mais caro. Mas a China tem esse projeto. E esse projeto de consolidar a erradicação da pobreza, aumentar a classe média, que é um projeto que tem uma certa dimensão utópica, como é óbvio. Isso nunca aconteceu na história da humanidade e pode falhar. Que tem o projeto de transição para o ecossocialismo. E já tem regiões piloto onde esse projeto está a ser desenvolvido. Hoje também não teremos tempo de falar sobre isso, como é óbvio, mas será do interesse das pessoas conhecerem esse projeto.
porque já tem regiões piloto. A China funciona assim estrategicamente, experimenta uma coisa, se funcionar, faz o balanço, depois desenvolve. Portanto, esse caminho oferece um futuro aos empresários, criando-lhe um conjunto de exigências sociais. E a principal exigência social é que crie emprego e que o dignifiquem, não é? Portanto, uma das aberrações que nós temos na nossa recente evolução económica é que as empresas de sucesso são aquelas que menos trabalhadores têm e conseguem ter. Só que nem todas podem fazer isso. Portanto, uma empresa de produção automóvel pode, com certeza, robotizar a linha de montagem, mas não se pode robotizar um restaurante, não é? Portanto, isso não funciona. Nem o setor do turismo. O discurso é ao contrário, é preciso personalizar, não é? Claro. Professor, qual é a importância de saber falar mandarim, então, nos dias de hoje? Eu repito, o mandarim é a língua mais falada do mundo. Os nossos netos seguramente falarão mandarim, mas convém que nós também possamos ao menos entendê-lo. E, portanto, a forma de criar uma relação de confiança e de entender o outro país, o outro interlocutor, é conhecer a sua língua. Repito, todas as línguas são irredutíveis a uma tradução completa. E compreender o seu sentido profundo, assimilá-lo e, por extensão, a cultura, sem a língua como veículo, não se conhece a cultura, é fundamental, sobretudo em casos como a China. O mercado chinês não funciona como o mercado ocidental. O conceito de socialismo do mercado é um conceito real. Posso resumi-lo numa frase. Quando o mercado não funciona, o governo intervém. Mas o governo respeita sempre as leis do mercado. O problema é que nem sempre as nossas leis do mercado são respeitadas por quem controla o mercado. Então, como é que pode funcionar um mercado livre e igual com paraísos fiscais? Não pode, não é? Portanto, há aqui distorções. Como é que pode funcionar com uma situação mundial em que as sanções arbitrárias são usadas como se pudessem ser usadas e abusadas sem respeito pelas leis económicas? Portanto, a China tem um conjunto de princípios a que chama de mercado que foram sendo elaboradas. E para entender tudo isso, estes conceitos, essa cultura, o mandarim é absolutamente fundamental. É uma das minhas falhas no conhecimento da China, não ter tido condições, em momento nenhum da minha vida, para consolidar o que sabia de mandarim. Depois é preciso criar um ambiente. O que é criar um ambiente linguístico? É estar entre pessoas que o falam, não é? O tal núcleo de amigos que falava há bocadinho. Exatamente. Ou seja, se há lugar onde o estudo tem que ser continuado ao longo de toda a vida, é o estudo das línguas. Há um conceito que é o conceito do analfabetismo funcional. Isto é, se eu não usar uma língua, ao fim de algum tempo eu esqueço. Mas depois é como aprender a andar de bicicleta ou dançar. Depois a gente volta, não é? Volta a ir. Mesmo assim, nós temos alguma dificuldade. Nós, seres humanos, somos capazes de falar ao mesmo tempo 3 línguas. Quando passamos para a quarta, começamos a misturar o português com o inglês. No caso do mandarim, o mandarim é uma língua própria, com um caminho próprio, e, portanto, a tendência é para que nós não misturemos o mandarim com outra língua qualquer, não é? Porque não tem uma raiz comum, não é? Quando as línguas têm uma raiz comum, como é o caso do latim, nós misturamos. Mas quando é o mandarim, ela fica, ela mantém-se. Estamos quase a aproximar-nos do fim. Eu gostaria de lhe perguntar qual é o político da história chinesa que mais admira? Eu julgo que o pensamento político de todos os líderes chineses, desde a nova democracia até ao socialismo com características chinesas, eu chamo a atenção que quando os chineses escolheram socialismo com características chinesas, estão a passar uma mensagem a dizer: nós não queremos impor-vos o nosso socialismo. E outra mensagem: não há só um caminho para o socialismo, há vários caminhos, como há vários caminhos para as democracias. Aliás, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, e o que vou dizer é desconhecido de 99% das pessoas, deve-se sobretudo ao trabalho de 2 figuras notáveis, uma que representava a Nova China e outra que representava o Canadá. Humphrey pelo Canadá, Chang. E uma senhora notável chamada Eleanor Roosevelt, que não era apenas uma dama de companhia do presidente, tinha um enorme prestígio, e que levou a que mesmo os países colonialistas, imperialistas e racistas tivessem que engolir, desculpem a expressão, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que contém todos esses elementos. Mas no artigo 21 da Declaração Universal dos Direitos do Homem não se consagra um modelo de democracia. Pelo contrário, o que diz o artigo 21
E eu, quando pergunto em assembleias académicas quem já leu a Declaração Universal dos Direitos do Homem, conto pelos dedos os que levantam o braço, e se fizesse a mesma pergunta aos líderes políticos e empresariais, provavelmente seria a mesma coisa. O que diz o artigo 21 é que, exatamente, estamos num tempo novo em que podem desabrochar todo o tipo, e devem desabrochar todo o tipo de democracias. Portanto, eu tenho um enorme respeito por todos os teóricos que escreveram o que chamam o pensamento de Sun Yat-sen, de Mao Tse-tung, de todos os outros líderes chineses até o atual, sendo que essa escrita não é considerada uma escrita criativa que nasceu de um pensamento iluminado. O que dizem esses líderes é que, reunindo as experiências do partido a que pertencem, das estruturas a que pertencem, conseguem fazer uma síntese do que são os avanços conjuntos que o pensamento humano daquele país faz. Portanto, mas eu destacaria a figura que já referi aqui. Eu destacaria Song Xingling. Song Xingling, ser mulher na China, a China era um regime patriarcal do pior que já se conheceu. Tinha muitas coisas comuns com o regime patriarcal da minha juventude. Mas era pior. Era pior. E, portanto, conseguir, com a sua vida e a sua obra, levar as mulheres a um papel destacado na China. Esse combate na China não terminou. Ainda há uma porcentagem de mulheres que é pequena, digamos, nos órgãos de direção política. E a China tem consciência disso. Mas a Xingling, quando nos anos 20 o marido morre e, portanto, há o golpe militar dentro do Kuomintang, que começa a Primeira Guerra Civil, ela ergue-se contra esse golpe e contra a destruição dessa unidade que era necessária. E, ao longo de toda a sua vida, é ela que promove a modernização da China, mais que qualquer outra pessoa individualmente. É ela que dá os primeiros passos para criar um sistema de segurança nacional na China. É ela que toma a palavra contra a guerra e a nível internacional. Portanto, a Guerra Fria apagou toda esta memória. A nível internacional, chama as mulheres à emancipação. Não a emancipação em termos do direito a voto ou de queimar os sutiãs, enfim, isso pode ter a sua importância no contexto, mas a ocupar um lugar de destaque na outra metade do céu, ou seja, governar a China. Ela, nos anos 20, cria uma academia política para formar as mulheres a caminho da nova China. E ela também que internacionaliza, como eu disse há pouco, a comunicação, disse no princípio. Em boa hora, a nossa Universidade Nova, que tem um núcleo de investigação feminista, e edita uma revista que eu aconselho às mulheres que me ouvem, aos homens em particular, que se chama Revista das Faces da Eva, dedicou-lhe um número completo. E eu tive o prazer e a honra de escrever uma espécie de biografia política da Song Xingling em paralelo com a história da China moderna. Portanto, se alguém que se quer introduzir estas questões, tem ali. A Song Xingling atravessa toda a Revolução Chinesa, a Guerra Civil, sempre do lado de um Kuomintang democrático e progressista, e nunca aderindo ao Partido Comunista. Chegou a ser vice-presidente da Assembleia Nacional Popular, vice-presidente da Conferência Consultiva, e 6 meses antes da sua morte, anunciada, é distinguida de uma forma única na China. Portanto, ela é convidada para ser presidente honorária da China. Portanto, e ascende simbolicamente. Podem dizer, simbolicamente. Se há país onde o que é simbólico tem um valor absolutamente inestimável, é a China. É a China. Professor António, para terminarmos, qual é para si, como é que pode definir a felicidade suprema? O que é que procura com a felicidade na sua vida? Qual é para si o atingir uma felicidade suprema? Ecocivilização. A minha felicidade, nós não somos ursos brancos que vivem sozinhos, não é? Os ursos polares é que vivem sozinhos. Portanto, precisamos de uma sociedade com um projeto de vida. Aquilo que a China está a fazer é a tentar contribuir, e como digo, não tenho a oportunidade de falar sobre isso hoje, mas está no livro, chama-se ecocivilização. E eu espero que consigamos evitar aquilo que hoje se anuncia como uma tragédia inevitável. Portanto, a guerra é hoje a nossa principal ameaça, e que cheguemos a outro patamar de desenvolvimento da sociedade humana.
a que, por ora, posso chamar ecocivilização. Muito obrigada, professor António, Eu é que lhe pela sua agradeço. participação. Muito obrigada. E até à próxima entrevista. Até, Muito obrigada por até correr um dia tudo bem destes. no resto do seu percurso. E E, que esse desejo de aprender mandarim permaneça dentro de si, que ainda tem tempo sim, de lá alcançar. é uma luta que porventura eu vou perder, mas eu perdi também muitas batalhas e aprendi com elas. Já ganham muitas. Já ganham muitas. E aprendi sempre com elas, aprendi sempre alguma coisa com elas. E não me esqueço, como prometi, de lhe enviar então a informação sobre o livro a quem interesse, portanto, como digo. Está combinado. Pode ser útil a quem se interessa pelos negócios da China ou pelo intercâmbio, ou enfim, queira conhecer melhor a China, pelo menos tem aqui um trabalho, repito, não é a minha opinião sobre a China. A minha opinião não tem nenhuma importância. É o resultado de uma heurística negativa e positiva. E depois me dirá o que pensa. Muito obrigada a todos. Eu que lhe agradeço mais uma vez. Isabel, obrigado.